pessoas. Bom, então acho que eu que faço aí a introdução, né? Super boa noite para todos. É, é muito bom, faz um tempinho que a gente não se via e é sempre muito bom ter esses encontros, que são encontros mais informais, digamos assim, tem uma cara mais de revisão, de rever os amigos, de estar conversando de uma forma muito tranquila e à vontade. Então, eu fico super contente. Hoje estou aqui com essa atribuição de estar fazendo a abertura e de estar dando apoio para a Renata, né? Esse webinar ele é promovido pela Jinsense, pela Logodrish, pela TIS, essas três empresas, com um apoio, né, e todo um apoio vigoroso da ABS. E os encontros anteriores que foram gravados, eles podem ser acessados diretamente no site da ABS, dessa Associação Brasileira de Integração Sensorial. E eu queria aproveitar e fazer só um minutinho aqui, roubar um minutinho desse encontro para fazer um convite, né, para que todos nós, terapeutas ocupacionais, para que a gente se fortaleça em torno de uma associação, né? Se fortalecer em torno de uma associação, né, de um coletivo, nos fortalece a cada um de nós, né? Então, a ABS, a Abrato são eixos importantes. E como qualquer associação, há toda uma regulamentação e já é previsto, né, uma eleição para que possa haver uma oxigenação, mudanças nas lideranças, e que isso é saudável, isso é muito bom, porque a gente não tem que pensar todo mundo igual. Mas a ideia é que isso seja um processo sempre de renovação, né? Quer dizer, tem o antigo que se renova, entram outras opiniões, e isso faz com que essa cronologia, né, favoreça aí essa transformação do antigo, né? Então, a gente pensa que isso é importante, que a gente se mantenha unido e que qualquer opinião dissonante, contrária, as pessoas fazem lá, fazem sua plataforma, tem eleição, vai ser super legal. É super positivo isso e necessário, para que não fique sempre, né, as mesmas figuras. De qualquer modo, eu estou muito contente de abrir esse webinar hoje com a participação da Renata, né? A Renata Bertolozzi vai ela própria se apresentar, né? Mas muitos de vocês já conhecem, e o convite foi um convite bem direcionado, porque de verdade, né, a gente já sabe, ela não vai esgotar esse tema. A gente não tem a menor ilusão de que ela consiga fazê-lo, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir dá para a gente uma moldura, né? Uma moldura que nos amplie, né? O que Ah, nos aponte para caminhos que vão Gabi além. fez um videozinho da Tem sala. alguém com o som aberto, mas que nos guie além desses guias, desses manuais, dessas prescrições que andam circulando por aí. Então, acho que a gente ampliar esse lugar, né? Todos. Essa O único que não é novo é o pneu perspectiva, e o cavalinho que estava ali no canto. por Tiago, favor, seu microfone está aberto. O dado elástico, piscina de é de quem bolinhas, que tá está lá. aberto? Tá bom. Tiari, Ah, já fechei aqui. bom, de qualquer forma, essa é a ideia de que a gente faça esse primeiro, de que a Renata, que tem uma visão, né, ela vai compartilhar com a gente, mas que a gente já sabe que é uma visão muito bacana da terapia ocupacional, além da integração, mas sobretudo
nessa nossa profissão e provavelmente depois virão outros e a gente está aberto aí a todas as sugestões para fazer o 2, o 3, o 4, né, sobre essa participação da gente na escola, se for necessário. Então, com vocês aí, a Renata, né, Rê, Boa fique à noite, vontade. pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer o quanto que eu fiquei honrada, né, com esse convite. Agradeço muito. Eu sou uma profissional que admiro toda a força, né, que esse grupo que pensa as questões de integração é, é, todo o desenvolvimento do trabalho que vocês têm feito, tanto de formação dos profissionais, como da própria manutenção de uma associação, né, que eu acho que é tão difícil, porque muito é um trabalho voluntário que a gente faz, né? Então, eu queria parabenizar e agradecer, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para a gente começar. Bom, eu acho que eu primeiro preciso construir com vocês o meu lugar de fala, né? A Tina me perguntou, você quer que eu te apresente? Eu falei, não, deixa que eu falo, porque eu acho que isso vai um pouco contextualizar o que eu vou falar para vocês, né? Eu venho construindo aí uma experiência no atendimento de crianças, né, no espaço de acesso há 23 anos. Eu trabalhei aqui com as queridas aqui que estão aqui representando o grupo da CD, foi lá que eu conheci a Tina, tive esse privilégio, e lá que eu comecei os primeiros estudos, né, na área da integração sensorial, que a gente estava ali tateando com as crianças com paralisia cerebral, né. Eu tenho aí uma experiência educacional, né? Eu participo e participei já de muitos cursos de formação de professores, tanto da rede pública como da rede privada, né? Em iniciativas do governo, das prefeituras e também das escolas particulares. E atualmente eu sou, há 10 anos, supervisora na área de comunicação alternativa de um instituto educacional que é direcionado ao atendimento de pessoas com deficiência, né? Tenho uma experiência docente em cursos de extensão, de graduação e pós-graduação na área de TO, de comunicação alternativa e tecnologia assistiva, né? Que são os temas assim de maior aprofundamento de estudo que eu venho fazendo, né? Uma experiência acadêmica, estou fazendo doutorado agora, né, na Federal de São Carlos, com um tema relacionado a pensar a prática da terapia ocupacional na área da comunicação alternativa, né? E tenho formações aí de capacitação clínica, né? Sendo que a minha primeira capacitação é no método terapia ocupacional dinâmica, pelo CETO, né? Essa é uma formação que foi muito importante na minha vida profissional. Eu fiz essa formação, ainda estava no último ano da faculdade, né? Hoje eu sou docente do curso de formação no método da teodinâmica, que é o método proposto pela Jo Benetton, né? E que se propõe a pensar um modelo de trabalho da terapia ocupacional, né? Então, esse modelo me ajudou muito, esse método, na verdade, né? Me ajudou muito a nunca ter dúvidas do que um TO faz, né? Assim, essa crise de identidade que todos nós passamos, acho que principalmente no início da formação, né? Esse método foi sempre muito importante e muito balizador da minha prática, né? E eu vou tentando construir os diálogos, né, desse método com todas as outras formações que eu fui costurando aí ao longo do meu percurso profissional, né? E isso tem sido algo com o qual eu tenho me debruçado, inclusive, para estudar, para querer discutir, para querer, né, trazer para esse cenário da construção de conhecimento mesmo, né? Eu fiz a formação em integração sensorial já há 10 anos, né? Fiz a formação, tenho feito os cursos de atualização, tentado participar
do máximo que eu posso aí, dos congressos, enfim. E tenho também uma formação no BOBAT, né? Fiz para adulto, bebê, criança, enfim, que eu acho que são as formações, assim, principais, né? Porque eu acho importante falar isso, porque talvez isso apareça, né, na minha forma de pensar o trabalho com as escolas, enfim, nesse sentido. Como que eu passo aqui? Peraí. Beleza. Qual que é o meu objetivo hoje? O que que eu acho, né, que eu posso contribuir, trazendo essa troca aqui com vocês? Mais do que pensar em modelos de trabalho ou dizer de verdades dentro do trabalho com a escola, é promover uma reflexão, né? Eu acho que essa reflexão profissional, eu sou muito reflexiva na minha prática e valorizo muito quando eu trabalho com pessoas que refletem sobre a sua prática, porque eu acho que a gente, por mais que a gente às vezes tenha 20, 30 anos de experiência, sempre a gente tem dúvida, sempre a gente precisa aprender mais, né? E não tem nada melhor do que a gente refletir sobre aquilo que a gente faz, né? E eu gosto muito dessa reflexão do grupo lá do pessoal de São Carlos, né? Que eles falam que a reflexão sobre a prática é uma das habilidades mais valorizadas para o desenvolvimento de um profissional, na medida em que permite para a gente, né, ganhar consciência sobre aqueles aspectos que são tácitos, né? Que aparecem ali na prática, no encontro com um sujeito que é muito particular, porque a gente pode atender 10 pessoas com o mesmo diagnóstico, mas cada sujeito que está na nossa frente é único, então isso faz com que a gente tenha que quebrar a nossa cabeça, né, de pensar em caminhos para seguir. Então tem algo que, por mais que a gente esteja apoiado em teorias, em estudo, em evidências científicas, né, tem algo que é do encontro com um sujeito que é particular e que tem que levar a gente a fazer uma reflexão, né? A nossa clínica, ela é complexa demais, né? E acho que é sobre isso que eu quero falar hoje, né? E tem muitos aspectos da nossa prática que são incertos, que às vezes a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue, às vezes, até delimitar, né? Acho que a gente vive muito na prática com os nossos pacientes, situações onde depois a gente vai pensar, por que que eu fiz aquilo? Né? Você vive ali a situação com aquela criança, você está apoiada, né, em muitas ideias que estão ali por trás da sua cabeça, na sua formação, e aí você faz o tempo todo escolhas, né, de como você vai conduzir uma sessão de atendimento, por exemplo, ou uma reunião, ou uma orientação à escola, né? Mas tem muito do que você constrói depois do que você faz, e não na hora, né? Na hora você faz uma opção por um caminho e depois você reflete sobre aquilo e você constrói a sua argumentação do porquê que você construiu aquele caminho. Então, o nosso trabalho ele tem um bom pedaço de incerteza e daquilo que a gente às vezes não consegue antecipar, né? E aí refletir sobre isso é o que nos permite nos construir como profissionais e nos transformar, né, em termos de ação e construir todo aquele background que vai nos dando cada vez mais condição de estar diante de sujeitos mais diversos e ter um pouco mais de desenvoltura e jogo de cintura ali para ir lidando com as situações, né? Então, esse conhecimento tácito, parte da reflexão, ele é algo que vai apoiando aí o nosso desenvolvimento profissional. E aí, quais são as bases filosóficas, né, do meu pensamento, pensando na terapia ocupacional, né? E eu tenho estudado muito sobre isso por conta do doutorado e tenho, às vezes eu me pego me pensando assim, cara, eu tinha esquecido disso. Né? Como é bom, né, voltar lá para as bases conceituais da minha profissão, porque às vezes a gente esquece, né? Então, eu gosto dessa ideia, né, de que a gente como profissional da saúde, né,
A gente tem uma compreensão de que a gente tem saúde quando a gente consegue, né, se envolver em ocupações, né? Então, a base filosófica da nossa profissão entende que o conceito de saúde está estritamente associado à ideia de que nós temos saúde quando a gente tem ocupações, né? Quando a gente consegue participar, né, de coisas que a gente deseja, coisas que a gente precisa, seja na casa, na escola, no trabalho, na vida comunitária, né? Então, essa é a base filosófica da nossa profissão. Então, quando a gente pensa no trabalho que a gente faz com as crianças, o que a gente quer? A gente quer que essas crianças possam realizar, né, atividades cotidianas que sejam significativas no contexto sociocultural que elas vivem. E aí a gente vai pensar quais são as necessidades que essa criança tem e o que eu preciso fazer para que ela consiga isso, né? Aí eu vou um pouco para a minha formação no método, né? Onde a Jo fala o seguinte, que para a Jo, né, as atividades, no plural, elas são um instrumento da terapia ocupacional. Então, é através das atividades que eu avalio, que eu trato, que eu apoio o desenvolvimento do cotidiano dessas pessoas. Eu penso na questão da inclusão, da inserção social, né, que é um conceito também muito importante da nossa profissão, e ela fala que na relação com o terapeuta ocupacional, a gente objetiva construir espaços de saúde, né? Que é espaços onde o indivíduo se perceba podendo realizar as suas atividades, né? Então, no método, o nosso foco não é a doença, não é o déficit, não é a deficiência. No método, nosso foco é essa construção do que o sujeito pode e consegue fazer, e deseja e quer fazer, né? Então, eu estou sempre olhando para isso. E alguns estudos recentes, né, têm nos mostrado, e a gente até escreveu um artigo sobre isso, que está no Prelo aí, eu com o grupo lá do doutorado e do CETO, né, que mudanças paradigmáticas atuais da nossa profissão, né, falam que a produção das melhores evidências hoje, né, valorizam as intervenções que são centradas no indivíduo e na sua realidade cotidiana, né? Então, a gente tem que estar sempre com esses dois pilares, né? Olhar para o indivíduo, mas olhar para o cotidiano dele, né? E isso que seria envolver a família, a escola, a comunidade, no nosso raciocínio terapêutico, né? Em direção às principais mudanças paradigmáticas aí da profissão, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, porque ó, como a gente tem que prospectar a nossa prática, né? Eu vou estar sempre pensando que eu quero um sujeito que faça atividades, que isso está relacionado, né, com um conceito de saúde, e que para que eu possa intervir, eu tenho que levar em conta o sujeito, as suas necessidades, mas olhar também para esse contexto. E aí vamos pensar um pouco na infância, né? Quais são as atividades típicas do cotidiano infantil, né? É claro que eu estou falando aqui da nossa cultura, da nossa realidade social, né? Porque se a gente for, talvez, para algumas regiões do Brasil, ou mesmo em algumas outras regiões daqui da própria cidade de São Paulo e outras culturas pelo mundo afora, talvez a gente até amplie, né, essas atividades. Eu lembro que, por exemplo, no meu mestrado, muitas crianças eram responsáveis, por exemplo, por atividades domésticas e por cuidados com os irmãos mais novos, por exemplo. Então, isso é algo que naquele contexto social e cultural era algo que eu tinha que considerar, tá? Porque essas crianças precisavam fazer isso, independente de eu estar discutindo se isso é legal ou não, tá? E o brincar, né, é uma das
né, das ocupações, das atividades típicas do cotidiano infantil que a gente muito valoriza, né, principalmente na perspectiva da integração sensorial, né, a gente usa isso como forma de tratar as crianças, né, o brincar está ali no centro dessas discussões, né, e a escola também, né, mas o que a gente também não pode perder de vista é a questão da participação social, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí a gente tem que pensar por que que escola é importante, né? Isso eu não tirei de nenhum lugar, isso são reflexões que eu venho fazendo ao longo do meu percurso, né? E dos meus estudos, mas assim, eu acho que a escola, ela traz para a criança uma organização do tempo, né? A gente viu isso na pandemia, né? O quanto que quando as crianças perderam esse contato com o espaço escolar, né? O aumento que teve de sofrimento psíquico, né? E de sintomas aí relacionados ao sofrimento psíquico, por uma falta de rotina e de organização mesmo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa considerar como sendo algo que... Por que que escola é importante, né? Porque ele traz rotina, organiza o tempo da criança, né? Outra coisa é que a escola é um espaço de ampliação da cultura, né? Então, quando a gente pensa em inserção social, em participação social, em preparar aquela criança para a vida, para o mundo, para que ela possa construir sua independência, sua autonomia, né? A gente precisa ampliar, né, as referências culturais que essa criança tem, né? Então, é na escola que a criança aprende palavras novas, aprende hábitos diferentes daquilo que ela está acostumada na casa dela, né? Então, a escola tem esse papel super importante de trazer novas referências para a criança, né? É o espaço onde ela amplia as suas experiências, né? É o primeiro grupo social, depois da família, né? Que a criança pode frequentar, pode conhecer para ampliar suas experiências, né? É um espaço de aprendizado, de habilidades, né? Aí pensando também de um ponto de vista tanto de habilidades sociais, habilidades emocionais, mas também o aprendizado das habilidades mais acadêmicas, né? É um espaço de promoção de independência e autonomia, porque na escola essa criança precisa se virar, né? Na área da comunicação alternativa, eu costumo dizer que às vezes é a hora que a criança começa a aprender a falar, ou que começa a aparecer a demanda de comunicação alternativa, por exemplo, porque na escola ela precisa viver ali desafios para conseguir fazer a sua vontade prevalecer, para a sua necessidade ser atendida. Então, a escola tem esse papel de promover, né, a independência e a autonomia, a construção de poder de decisão, enfim. É um espaço de participação e inserção social, com certeza. E eu poderia até arriscar dizer que é um certo preparo aí para a vida adulta, né? Assim, no sentido de que, a partir da escola, a criança aprende habilidades que vão fazendo com que ela construa essa autonomia que lhe permita virar adulta, né? E viver a vida de um adulto, tá? Então, a escola realmente é um espaço importante para a criança, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, como que a gente atua na escola, né? Eu poderia pegar o framework da OTA, por exemplo, e colocar aqui fatores do cliente, fatores do contexto, né? Mas eu fiz uma opção de pensar e de sistematizar isso, de qual é a nomenclatura que eu uso dentro dessa formação que eu tenho, né? Onde a gente fala de um sujeito que no encontro do terapeuta ocupacional com o sujeito, a gente estabelece uma relação triádica, né? Que seria o sujeito, o terapeuta e as atividades, e a gente trabalha com a dinâmica da relação desses três termos. Então, quando eu penso na minha intervenção da escola, o método vem comigo e eu estruturo isso usando essas palavras, né? Então, primeira coisa é a gente olhar para o sujeito.
tá? Então, a gente precisa conhecer as habilidades e as necessidades que esse sujeito tem, né? E aí, gente, a gente vai fazer isso com uma liberdade, no sentido de quais são os instrumentos que me agradam para conhecer isso, né? Então, eu vou conhecer quais são as habilidades e necessidades motoras, práxicas, sensoriais e perceptuais, cognitivas, sociais e de comunicação, as habilidades e necessidades emocionais que esse sujeito tem, podendo fazer isso utilizando metodologias mais qualitativas, como as entrevistas, as observações que a gente faz, né? Ou usando medidas mais quantitativas ou mais organizadas, como os protocolos, por exemplo, de avaliação dessas crianças, tá? Só que a gente não pode esquecer, né, que olhar para um sujeito é também lembrar que ele tem uma história, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente incluir no nosso raciocínio terapêutico. Pensar quais são os desejos desse sujeito, o que que ele gosta, quais são seus interesses, né? Eu costumo sempre começar um encontro com o sujeito e uma intervenção a partir daí, porque eu acho que a motivação, ela tem um alto poder, né, de conexão, isso está descrito na literatura, né, assim, do quanto que quando alguém está motivado, ele se conecta com o outro, se conecta com aquilo que ele está fazendo, e não tem motivação se a gente não partir dos interesses, dos desejos, né? Então eu acho que a gente não pode se esquecer desses fatores, né? Uma outra coisa que eu acho que nos permite conhecer um sujeito, né, é a observação, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa capacidade que a gente tem de observar como uma ferramenta mesmo, como um procedimento do terapeuta ocupacional, né? Eu preciso observar, né? Porque a gente foi treinado a analisar a atividade, a gente foi treinado a olhar, né, para uma série de elementos ali que acontecem no indivíduo fazendo algo, né, que a gente precisa realmente usar essa observação. E uma outra coisa importante é ouvir, né? Então, é coletar mesmo informações, o que que a família pensa, o que que a escola tem a dizer, né? O que que o irmão fala do irmão, o que que os outros profissionais que atendem esse sujeito pensam a respeito dele. Então, conhecer o sujeito é colocar, né, dentro de um pacote ali, esse rol de informações que vão nos ajudar a tomar as nossas decisões ali clínicas, a conduzir o nosso raciocínio terapêutico no trabalho que a gente faz, né? A Jo fala que a gente parte de um diagnóstico situacional, que é olhar todas essas características do sujeito, é pensar qual é a situação dele, né? Qual é o impacto que aquela condição que ele tem, aquela necessidade que ele tem, né? Seja física, mental, sensorial, traz na vida dele, nas relações dele, né? Então, o olhar não é para o déficit, o olhar é para a situação que aquele déficit ocasiona ali na vida daquele sujeito. E aí, claro que eu acho que eu estou chovendo no molhado aqui, porque eu acho que todo mundo tem um pouco essa reflexão aqui, mas quando a gente pensa no ambiente escolar, né, é muito comum, né, muito comum os profissionais que estão dentro da escola se aterem especificamente à questão do diagnóstico médico. Eles querem saber qual é o diagnóstico. Eles querem saber se a criança tem ou não tem um laudo, né? Assim, de muitos cursos de formação que eu dei para professores, eles falam: ah, mas eu tenho uma criança na minha sala, mas ela não tem laudo, né? Ah, mas eu tenho uma criança na escola, mas o laudo diz o seguinte.
E aí, a minha construção, como eu, como terapeuta ocupacional, tenho essa visão do que é conhecer um sujeito, eu preciso levar isso, né, para a minha intervenção com o professor. Então, eu digo, olha, tudo bem, ele não tem laudo, mas me fala dele. Como ele é, né? O que ele faz? O que ele não faz? O que ele consegue? O que ele não consegue? Então, quando eu tenho a firmeza, né, de que essa minha concepção de como eu olho para o sujeito é importante, eu vou levar isso para a escola e eu falo, não importa o laudo, né? A gente tem que olhar para a necessidade. E aí eu vou contar para vocês, no meu mestrado, por exemplo, eu fiz uma observação de 5 crianças com deficiência, uma observação de cotidiano. Então eu passei horas tipo, 8 horas por dia junto com essas crianças, vivendo a vida delas, né? Assim, eu fui para a escola, eu fui para o centro de habilitação, eu fui para a festinha de aniversário, eu fui para onde essa criança estava indo, né? E eu estava olhando para questões específicas do uso da tecnologia assistiva. Mas me chamou muito a atenção nas escolas, porque quando eu estava sentada ali com aquela criança que tinha um laudo, né? Eu vi muitas outras crianças que tinham muitas necessidades, mas que também não tinham laudo, mas que não tinham um laudo, né? E eu acho que é isso que a gente precisa também pensar, né? E aí, né, pensando nas crianças com dificuldades sensoriais, né, muitos artigos também apontam isso, né, que o diagnóstico, ele pode trazer uma ideia de que essa criança possa ter alguma questão sensorial, mas nenhuma criança vai ser igual a outra do ponto de vista sensorial, né? Então, se a gente pegar 10 crianças com TEA, por exemplo, ou 10 crianças com TDAH, a gente tem que tentar entender quais são as características específicas sensoriais, as necessidades sensoriais específicas de cada uma dessas crianças, tá? Então, bacana, já olhei para o sujeito, né? Entendi, avaliei, usei todas as ferramentas que são previstas ali na minha forma de ser terapeuta ocupacional, eu vou fazer essa coleta de informações, eu vou montar esse diagnóstico de quem é esse sujeito. Eu preciso também olhar para as atividades, né? Então, eu vou olhar para o que esse sujeito consegue fazer, né? Por que ele não está conseguindo fazer uma determinada atividade? E aí eu tenho que olhar para cada uma dessas demandas, né? E aí, se a gente for parar para pensar na escola, a escola é um ambiente onde você tem uma diversidade muito grande de atividades, né? Então, desde quando essa criança chega na escola, né? Então, ela precisa ser transportada. Então, pensando em crianças, por exemplo, com questões motoras, quantas vezes a gente já fez adaptações na perua escolar para essa criança conseguir ir sentada, né, até chegar na escola, ou pensar quem vai levar a cadeira de rodas e como essa cadeira de rodas vai ser transportada, né? Na escola, existem várias situações onde essa criança se desloca pelo ambiente, né, para ir de um espaço para outro, então, deslocamento é uma atividade. Essa criança precisa se posicionar nas atividades, então ela tem que sentar numa roda, ela tem que sentar na carteira, ela tem que sentar na hora do recreio, enfim, né? É algo que a gente também tem que olhar. Ela precisa participar das atividades curriculares, né? Então, da questão do aprendizado mais formal. Tem todas as atividades relacionadas às AVDs, né? Usar banheiro, lavar a mão, escovar dente, trocar de roupa, que acontece dentro da escola, né? A recreação, o brincar também é um momento super importante da escola. E se relacionar, né? Que aí entra a parte da comunicação. Então, isso também é algo que o terapeuta ocupacional precisa olhar, né? E dentro das recomendações da própria OTA, o gerenciamento da comunicação é uma atividade instrumental da vida diária. Então, isso está dentro do escopo do terapeuta ocupacional também, né? Então, vamos pensar
que quando eu falo, eu preciso fazer uma intervenção na escola, a escola está me pedindo ajuda ou tem necessidades aí de apoio à questão escolar. Aí eu pergunto para vocês, qual atividade? Né? Então, a gente tem que pensar, porque as intervenções que a gente vai propor, elas não podem ser genéricas, elas precisam ser pensadas em função de um fazer, né? Porque nós, terapeutas ocupacionais, temos esse papel, né? Então, a gente precisa entender, bom, tá com dificuldade para fazer o quê? Né? Tá com dificuldade para se alimentar, tá? Então, tá com a dificuldade de participar de uma aula de educação física. Então, vamos pensar, qual é o objetivo da atividade? Porque isso é super importante a gente saber. Por que esse professor está fazendo essa atividade? Né, para que a gente possa focar no objetivo, para poder pensar em estratégias e tirar, né, o que talvez não seja tão importante, né? Pensar quais são as etapas que essa atividade tem, para a gente ver se a gente consegue aglutinar etapas, simplificar etapas, ou dividir essa tarefa essa atividade em mais etapas. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para que materiais essa atividade usar, que materiais a gente precisa para essa atividade acontecer, né? Para que ela é feita, como ela é feita, com quem, é uma atividade individual, é uma atividade em grupo, em que espaço da escola isso acontece, né? Essa atividade, existe a possibilidade dessa atividade ser feita de uma outra maneira? A gente precisa olhar para isso, né? Quais recursos talvez pudessem viabilizar que aquele sujeito faça aquela atividade, né? O que está dificultando essa realização? A gente tem que olhar para isso. São fatores relacionados ao sujeito, né? Eu consigo responder, né, construir uma hipótese do porquê que essa atividade não está sendo possível de ser realizada por aquele sujeito a partir das questões sensoriais. Legal, é uma hipótese que eu vou construir e aí eu vou direcionar um raciocínio para isso. Não é só uma questão sensorial. Tem outras questões que também interferem, mas se eu não olhar para essa unidade que é a atividade, talvez a minha intervenção vai ficar muito a desejar ou eu não vou conseguir atender aos objetivos daquela solicitação, né? E aí vamos pensar um pouquinho, né? Pensar o sujeito com as disfunções sensoriais e as atividades na escola, né? O que a gente tem aí de evidências já produzidas, né? A gente tem artigos que falam que as dificuldades sensoriais, elas são frequentemente identificadas formalmente nos primeiros anos escolares, porque as crianças demonstram problemas organizacionais na sala de aula ou atrasos na aquisição de habilidades motoras finas e globais. O que eu acho que esse artigo, por exemplo, traz para a gente? Ele traz uma ideia de que muitas vezes é nesse momento que a criança vai para a escola que ela chega na nossa terapia, né? Porque é na escola, né, que é um espaço onde tem uma infinidade de atividades e um grau maior de demandas do ponto de vista do que ela precisa fazer, que a dificuldade fica mais evidente, né? E aí é a hora que uma intervenção se inicia, tá? Então, acho que esse artigo fala disso, sabe? Que eu acho que é legal a gente pensar que a escola tem um grau de complexidade ali que faz com que essa criança chegue até a gente, né? As evidências também sugerem que as crianças e adolescentes que têm desafios no processamento sensorial e na integração têm menor participação em atividades educacionais e menor desempenho acadêmico, né? Então, isso é um dado de pesquisa, né? Existe uma forte relação entre dificuldades sensoriais e dificuldades escolares, tá? Então,
se a gente trabalha dentro dessa abordagem, com esse olhar, a gente precisa olhar para a escola. E aí vamos pensar um pouquinho no contexto, né? Que eu acho que isso também é importante da gente pensar. Vocês já pararam para pensar como é que é o ambiente de uma escola? Né? A escola é um espaço absurdamente barulhento, né? Muito barulhento, né? É uma escola, é um espaço onde você tem, por exemplo, muitos estímulos visuais, né? Você tem muitos estímulos de movimento, né? Porque você vai pensar, por exemplo, na hora que você vai descer uma escada para ir para o recreio, é um grupo inteiro que vai junto, né? Então, veja bem, pensar numa intervenção da escola é muito diferente do que a gente pensar numa intervenção na nossa sala de terapia, né? Onde os estímulos estão ali a serviço do tratamento daquela criança, né? Então, a gente está ali, o nosso papel como terapeuta é de justamente ir ali, né? Organizando os estímulos para dar aquilo que a criança precisa, né? Para que ela tenha uma boa resposta adaptativa, para que ela possa fazer o melhor dela. Na escola, o ambiente não é assim, né? Então, aí já começa um grande nó, né? Uma elevada. A escola também, e aí a criança tem muito pouco controle, né? Desse ambiente. Isso é um fator também que a gente tem que pensar. Para que a gente possa pensar em soluções, a gente precisa conhecer quais são os recursos materiais e humanos que essa escola tem, porque a gente precisa, vou precisar de um material, vou precisar de uma adaptação, vou precisar. Essa escola tem recurso material? Ela tem recursos humanos, porque às vezes o que a gente vai solicitar é que essa criança tenha algum tipo de ajuda, algum tipo de mediação numa determinada situação. Precisa ter gente para fazer isso, né? Uma outra coisa muito importante é da gente olhar quais são as atitudes e crenças que essa escola tem a respeito do que é inclusão, a respeito do que é ter uma dificuldade, a respeito do que quais são as suas concepções e modelos de educação. Então, a gente precisa considerar isso. Eu estou numa escola, por exemplo, que é conteudista, né, que forma pessoas para passar no vestibular, a exigência vai ser uma. Não, eu estou numa escola que tem uma filosofia mais aberta, né, que entende que é mais acolhedora às diferenças. Então, a gente precisa olhar para isso, porque é aí que a gente encontra, às vezes, muitas barreiras. Não é na questão sensorial da criança, né, na barreira atitudinal, né, no preconceito que essa criança sofre, na forma como ela é tratada, né, naquilo que ela deixa de participar, porque esse modelo não é um modelo que abraça a diferença, né? E aí, gente, pus uma bandeirinha do Brasil, que é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, né? Por mais que a gente traga muitas coisas lá de fora, a nossa realidade social e educacional é muito diferente do que tem lá fora. Então, não dá muitas vezes para a gente usar o mesmo raciocínio. A gente tem que entender do que é que a gente está falando, né? Então, a gente tem hoje no sistema público, né? Nem vou entrar nessa discussão, mas eu acho que é uma coisa importante da gente considerar, tá? E aí, gente, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar junto. Eu tenho aí uma criança que tem uma queixa, né? A escola me traz uma queixa assim, ele não para sentado, né? Se eu for fazer lá uma avaliação, né, usando os testes padronizados, todo o arsenal, né, que a gente sabe que é muito importante da gente usar para seguir lá as medidas de fidelidade, né, da integração sensorial de ERS, enfim, a gente vai pensar que
Essa queixa ela pode ter a ver com uma defensividade tátil, né? Pensando aí nas desordens de modulação. Essa queixa ela pode estar relacionada a uma hiporresposta vestibular, então essa criança se movimenta porque ela está incomodada com as informações táteis, com a etiqueta da roupa, com as pessoas raspando nela. Ela pode estar incomodada, ela pode se movimentar porque ela tem um sistema vestibular que é mais hipo, e aí ela precisa de mais movimento para essa ativação. Aí a gente tem lá as desordens de percepção, então pode ter a ver mais com uma questão de controle postural, vestibulocular, então uma dificuldade de manutenção de posturas contra a gravidade, por isso que ela não fica muito tempo sentada. Pode ter a ver com pobre processamento somatosensorial, então ela vai buscar um pouco mais de informação no corpo, por isso que ela se movimenta, ou pode ser que ela tenha uma questão de praxis ali, né? Porque as demandas da escola são tão altas para ela que ela não fica parada no mesmo lugar, porque aquilo é demais para ela, ela não vai conseguir executar, né? E aí eu posso tanto pensar, né, em estratégias que sejam coletivas, né, e orientações que eu possa fazer para essa escola de forma mais coletiva. Então, por exemplo, aumentar os momentos de intervalo com atividades que promovam mais propriocepção, né, o próprio uso da yoga, que hoje a gente tem evidências aí, muitos artigos que eu li, né, que falam sobre o quanto que a yoga é uma atividade que aumenta esse input proprioceptivo e tem ajudado muito nas questões de atenção e de percepção do próprio corpo, enfim, né? A gente pode pensar em uso de assentos alternativos, então um espaço escolar que tenha diferentes tipos de cadeira para a criança sentar e a criança poder escolher onde ela quer sentar. A gente pode pensar em pedir que os circuitos sejam circuitos motores, que sejam inseridos ali nas aulas de educação física ou nas atividades de maior apelo de movimento para o grupo, né? Atividades com texturas, aumentar a oferta de texturas no ambiente escolar. Isso seriam orientações ali do ponto de vista mais geral, né? Que a gente faria para a escola, para tentar atender o máximo possível da diversidade sensorial daqueles alunos, né? E estratégias individuais, né? Para os alunos que têm, né, já feito um diagnóstico de dificuldades de processamento. Então, o uso do colete, vamos sentar afastado da roda, vou fazer atividades em outra posição, então poder desenhar em prono, usar balanços no recreio, aumentar a oferta de atividades que envolvam movimentos, enfim, né? Acho que isso eu não sou a melhor pessoa para falar aqui, porque temos especialistas, né, nesse pensamento, né, do que é legal do ponto de vista sensorial, né? Mas diante dessa complexidade que eu estou colocando para vocês, do que é pensar nas atividades e em todo esse contexto que envolve a escola, que é muito diferente da nossa sala de terapia, né? O que de fato funciona, né? A relação, ela não é de pensar se o problema é uma hipersensibilidade auditiva, o tampão, né, tampar o ouvido vai funcionar. E aí eu indico isso, né, como uma receita, uma dieta sensorial para aquela escola, sem olhar todo o contexto do que está acontecendo ali, né? Então, o que adianta? São indicações de recursos sensoriais, como um tampão, uma bola de equilíbrio, um elástico no pé para aumentar a movimentação. Por exemplo, orientar atividades do tipo a criança carregar materiais de uma sala para outra, ou ser ajudante do dia uma vez por semana para poder ter mais movimento. Pensar, por exemplo, no uso da própria yoga,
A questão dos intervalos, né? Tem estudos que falam da importância de ter os intervalos, né? Entre as atividades, então ter de lá 15 minutos de intervalo depois de tantas horas de trabalho, o quanto que isso é importante também, né? É pensar em adaptações, uso de adaptações para ajudar essa criança a escrever, colocar a tecnologia para apoiar a escrita, fazer uma adaptação para que ela possa, uma criança com dificuldade prática, você vai lá e indica um tênis com cadarço elástico para que ela lide bem ali na situação de troca de roupa numa educação física, por exemplo. São muitas as possibilidades, né, de indicação, de orientações, né? Aqui um outro exemplo de uma adaptação da própria atividade pedagógica, um outro jeito um outro formato, né, que favoreça essa criança a realização da atividade com aquilo que ela consegue fazer. O que funciona, né? Então, essa é a reflexão que eu queria promover hoje, né? Que vocês pensassem que pensar na atuação da escola vai exigir da gente um olhar ampliado, né? E mais do que isso, é pensar que a gente precisa buscar evidências do que de fato funciona, né? Porque às vezes eu tenho visto nas práticas assim, tem uma questão ali com movimento, então, ou com propriocepção, vamos indicar o colete de neoprene para essa criança ter mais informação, né? Será que diante dessa complexidade é isso que vai funcionar, né? E aí, se a gente vai estudar, né, gente? Eu falo, nossa, meu sonho de consumo é quando eu tiver um dia da minha semana que eu não preciso trabalhar, que eu só vou estudar, né? Quando a gente vai estudar, a gente vai vendo, né, que, por exemplo, já existem evidências, né, de que a terapia de integração sensorial desenvolvida pela Jean Ayres, ela pode ser eficaz se for realizada por um terapeuta ocupacional treinado, isso dentro da escola, né? E que, por um outro lado, uma variedade de outras intervenções sensoriais, né, como os coletes com pesos, dietas sensoriais ou salas sensoriais, elas têm poucas evidências de eficácia, embora sejam frequentemente utilizadas na escola, né? Então, o que eu quero dizer? Que, então não é nunca mais para eu indicar o colete? Não. É para eu me apoiar nessas evidências e entender que não é a indicação só do colete que vai, muitas vezes, favorecer a participação desse aluno na escola diante dessa complexidade, né? Tem uma outra revisão que fala, né, que, por exemplo, estou dando um exemplinho aqui, né, que aqueles programas baseados, né, no som, na organização para tentar diminuir ruído, enfim, organizar do ponto de vista mais auditivo, tem evidências de resultados muito baixos, né, limitados para favorecer a participação da escola. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que a relação não é de a causa e efeito. Tem uma dificuldade assim, eu vou prescrever isso, como a gente prescreve um remédio, né? É a necessidade da gente olhar e se apoiar nesse contexto, né? Então, a gente tem que tanto conhecer, né, estudar e conhecer as evidências, que isso vai compor o nosso baú lá de pensamento para que a gente possa direcionar o nosso raciocínio clínico e o nosso pensamento a respeito do que a gente vai orientar, mas a gente também tem que pensar como é que a gente produz evidência daquilo que a gente faz, né? Como que a gente monitora a nossa intervenção? Então, vamos imaginar que para aquela criança que a queixa não consegue parar sentado, eu faço a indicação de uma bola terapêutica para que ela possa se movimentar
apesar de ter evidências de que esse recurso ele não é tão eficiente em alguns diagnósticos, por exemplo, né? Como eu monitoro isso, né? Eu vou pedir, por exemplo, para o professor quantificar para mim o tempo que essa criança permanece sentada, para eu poder ter uma ideia se esse recurso de fato aumenta o tempo que ela fica sentada, né? Eu vou, por exemplo, com base nessas informações, construir um gráfico, né? E aí eu vou estar pautada em medidas mais quantitativas, ou aqui eu pus um desenho de uma conversa, de uma entrevista. Eu vou ter um acompanhamento tão sistemático desse processo que, a partir de uma medida mais qualitativa, eu vou conseguir também mensurar resultados, né? Porque a gente não pode negligenciar também o poder dessas metodologias de pesquisa, né? Eu acho que elas são muito válidas também, mas desde que eu crie um processo de monitoramento desses resultados, né? E aí, diante disso, para a gente finalizar, eu acho que a gente tem que repensar mesmo os modelos de intervenção na escola. Eu acho que a gente ainda precisa construir isso em termos de realidade, né, dos serviços que a gente tem aqui no Brasil, pensando na nossa realidade, né? Eu costumo pensar que muitas vezes o meu raciocínio vai do que funciona na minha relação com o sujeito, nessa relação que é triádica, né? Primeiro eu vou ver se isso funciona ali na minha relação com ele, para depois eu pensar se isso vai funcionar fora, se isso vai fazer sentido e funcionar na escola, né? Acho que a Jo fala que o nosso setting é um setting ampliado, então a gente não pode se restringir a uma sala de terapia. A gente tem que ampliar o nosso olhar, a gente tem que observar, né? Então eu fiz até aqui, ó, né, um negrito na palavra observação. A gente tem que ir na escola olhar, porque na hora que a gente observa, gente, a gente reorganiza o nosso raciocínio, porque a gente fala, puxa, isso mesmo, aquilo que eu pensei não ia caber nessa realidade. Ah, aquilo que eu indiquei não tem nada a ver com esse ambiente, é impossível isso acontecer aqui. Como que essa professora vai monitorar esse resultado do jeito que eu estou pedindo se ela está sozinha nessa sala com 50 crianças? Né? Então, eu estou falando da gente poder construir intervenções possíveis e não intervenções imaginadas, né? E para isso a gente precisa observar, né? E aquilo que a gente propõe tem que ser numa relação dialogada com a equipe educacional, né? Porque eles também precisam falar do que eles observam, das necessidades deles e do que eles acham que cabe naquele contexto. E a gente que vai ralar a cabeça aí para pensar em soluções possíveis, né? Uma coisa muito importante que os estudos também trazem isso como evidência, e a Jo fala disso, né? Do quanto a gente tem uma função que é educativa, né? Então, veja bem, quanto que é importante, como é que eu quero que um professor, né, coloque no raciocínio de construção de uma abordagem educacional as necessidades sensoriais, se ele não sabe o que é isso, né? Então, a gente precisa ter um trabalho na direção, né, de formar profissionais da educação para que eles entendam o que significa ter uma necessidade sensorial, para que aí eles comecem a introduzir isso no rol de pensamento deles, principalmente nas abordagens mais coletivas, né? Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem muitos modelos de práticas de integração sensorial centrados no grupo, né? A gente não tem muito isso, né? A gente não tem muito aqui, apesar do questionamento das eficácias, né? Um trabalho do terapeuta ocupacional que atende integração sensorial dentro da escola. A gente não tem isso, né? A gente não tem espaços sensoriais em todas as escolas, e até eu questiono se o fato de ter o espaço é o que vai de fato resolver, porque não adianta você ter o espaço se o raciocínio que você precisa construir para que esse espaço seja bem aproveitado
ele não acontece, né? Então, a gente precisa pensar nesses modelos. Se a gente quer avançar do ponto de vista de intervenção, na direção, né, de ampliar as possibilidades de participação social, de participação nas atividades do cotidiano, a gente tem que pensar no que é importante e prospectar um futuro. O que eu preciso fazer hoje? Então, hoje eu vou orientar, eu vou ensinar a integração sensorial para a professora de um pacientinho meu que eu atendo aqui no consultório, porque eu já entendi que isso é importante. Eu vou fazer uma visita a domicílio da escola para poder olhar o ambiente e entender quais são os estímulos aos quais essa criança é exposta, quais são as demandas de atividade. Eu vou olhar para isso e aí eu vou prospectando isso para o futuro. Qual é a intervenção que vai ser mais eficiente, com mais evidências de evidências de eficácia no futuro? A gente tem que construir esse caminho agora. E aqui eu estou só trazendo um exemplo, né, de um trabalho que falou de uma intervenção dentro da escola, onde a criança, durante 15 semanas, cada aluno teve intervenção individual de integração sensorial 2 vezes por semana, por 30 minutos, e o terapeuta ocupacional fez uma consulta de 10 minutos por semana com o professor para fazer esse acompanhamento, né, da evolução sensorial. E esse foi um estudo muito legal que mostrou o quanto que isso foi eficaz. Então, estou falando aqui da construção de um modelo de intervenção, que é algo que a gente tem que pensar. A boa, a má notícia, né? A boa notícia é que a gente tem muito trabalho pela frente, todo mundo aqui gosta de trabalhar. Se a gente está aqui 9 horas da noite querendo estudar, querendo saber mais, é porque todo mundo aqui gosta de trabalhar, então tem muita coisa para a gente fazer. Mas a má notícia é que não tem receita de bolo, né? E isso muitas vezes a gente não gosta, né? Era mais fácil que tivesse, né? Então, acho importante, quando a gente pensa na escola, a gente se fundamentar numa concepção de que educação de qualidade é um direito de todas as pessoas, né? E que a gente precisa respeitar a diversidade dos alunos, né? E que isso implica, sim, a gente como profissional da saúde, né, olhar para essas diferenças, para essas necessidades, ajudar a escola a entender como cada aluno pode aprender, né, mas também exige uma mudança, né, do ponto de vista mais estrutural, que é como a escola é concebida, como os modelos educacionais são concebidos, e isso não é uma coisa muito simples, né? E apesar de toda essa complexidade, eu acho que a ideia é: tragam para o raciocínio clínico de vocês todas essas ideias, porque aí eu tenho certeza que aquilo que vocês vão propor como intervenção, como proposta de intervenção, como algo a ser feito para aquele sujeito, talvez seja mais eficiente. Mas a gente só vai conseguir saber disso no futuro se a gente pensar em como a gente vai pensar na eficácia dessas intervenções. Obrigada, acho que era isso. Estourei um pouquinho o tempo aqui, mas fico à disposição. Bom, a gente está aí no tempo, mas, enfim, acho que a gente, como a Renata falou, a gente é meio apaixonado demais, então, se tiver alguma questão, acho que ainda dá para responder, mas, assim, é difícil a gente. Por coisas nessa sua fala, Renata. Eu acho que assim, a Renata conseguiu organizar de uma forma muito legal, né, essa nossa nosso campo aberto de contribuição. Então, eu, particularmente, aqui tem um monte de gente agradecendo aqui no chat, mas se alguém tiver perguntas, estamos aqui. Mas eu só tenho para agradecer. Tem aqui alguma sugestão, pedindo material para aprofundamento, Eu muita encaminho gente para vocês, pode parabenizando. deixar. Uhum. Acho que
a Renata abre mesmo, só do que a gente conhece da Renata, da história dela, a gente já podia imaginar que ia ser por aí, né, Renata? De abrir um caminho mesmo de reflexão e de possibilidades, né? Me ocorre que, no meio de todo esse contexto, a gente vê aqui e ali experiências muito interessantes entre as crianças, que também é uma coisa que a gente não olha, né? A gente muitas vezes vai lá para a escola e fica no escrutínio ali de uma salinha. Muitas vezes a escola já nos reserva um local, né, de pouco acesso, e acho que isso também tem a ver, né, com uma cultura aí, né, um conhecimento, né, um pretenso conhecimento superior a daquelas pessoas. E eu acho que o que você está falando é, olha, nós temos uma relação aqui que ela não tem nenhum subordinado aqui, nós estamos tudo de igual, né? É nessa troca que é possível uma construção. Bom, eu só posso agradecer a presença de todos, agradecer muito a Renata e a gente faz o convite aí para o próximo, né? Já tinha gente perguntando aqui, o calendário foi um pouco reorganizado até em função dos outros webinars, a gente está aí, felizmente, com essa possibilidade de ter esses espaços, né? Então, tem o webinar lá da classe, tem esse nosso, mas as meninas podem me ajudar aí com a data do próximo, que eu não anotei aqui, então minha coordenação falhou nisso, mas de qualquer forma a gente faz a divulgação aí para que todos nós possamos nos encontrar, né, no mês que vem para mais um momento aí de trocas. Eu que Super quero agradecer obrigada. imensamente a oportunidade, agradecer pelo feedback aqui de todos. Eu estou à disposição e, assim, é um prazer imenso. TO é uma coisa que eu amo discutir e que eu ficaria aqui até amanhã discutindo, né? E contem comigo sempre. Eu aprendo muito com esse grupo, com pessoas que estão aqui, então. Mas é isso, eu acho que a gente desbrava mesmo. O TO tem essa característica, né, de desbravar, desbravar, assim, tá, tudo bem, a gente precisa modificar uma prática, a gente precisa refletir sobre uma prática, mas a gente chega lá, né? Obrigada, muito obrigada, estou à disposição. Eu mando sim material, tá? Ah, legal. Renata, muito obrigada. Em nome aqui de todas nós, obrigada pela participação, pelo compartilhar todo sua experiência, seu conhecimento. E o próximo webinar é dia 11 de setembro. Ainda a gente está com algumas possibilidades de tema, ainda não definimos, mas assim que soubermos, a gente solta aí para vocês nas mídias sociais. Muito obrigada. Põe na agenda. Boa Põe noite na para agenda dia cada 11. um. Isso, dia 11. Boa noite, bom descanso a todas e todos, e a gente se encontra no próximo mês. Obrigada, Renata, prazer Beijo, te gente, obrigada, conhecer viu? também mais de Obrigadão. pertinho. Tchau, Beijo. tchau. Ah, Vou parar aqui a gravação. Marília, tchau, obrigada. Adriana. Marília aí que faz nos a gente se avisa. organizar no webinar. Aí, que legal, Marília. Obrigada. Obrigada, Mar. Beijos. Boa noite.